Seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada, a primeira do ano de 2023. Eu sou Felipe Mendonça e estou aqui com o magnífico, o glorioso, o esplêndido Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, tudo bem? E aí, Felipe, tudo bem, cara? Feliz ano novo. Obrigado. Ó, é um ano que começou com tudo, hein? A gente tirou férias em janeiro achando que não ia dar nada, né? Que não ia acontecer nada. Olha, aconteceu só uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. O que mais aqui que você listaria na lista aí? Ah, porra, bicho, tem tanta coisa, né? Tem tanta merda. Tem presidente fugindo pra Miami pra ficar com o Pateta, tem secretário de segurança fugindo pra Miami pra ficar com o Orlando, sei lá onde, preso. Com a Disney. Tem genocídio indígena. Tem... que mais tem? Tem governador do Distrito Federal afastado. Tem cabo... Como é que foi que a convidada chamou? Menininho da corda? Cordinha. Chefe do exército que caiu. Enfim, tem de tudo, né? Foi um mês intenso. Mas a gente tirou umas férias aqui merecidas e estamos com tudo. E para inaugurar o ano de 2023, a gente vai conversar com quem, Geraldo? A gente vai conversar com a Ana Penido. A Ana é doutora em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas e está fazendo um pós-doc lá na Unicamp, e a gente chamou ela para falar sobre um tema leve que está aí na crista da onda, que é o Partido Militar. É isso aí. Para entender o Brasil contemporâneo é preciso entender o Partido Militar. A Ana Penido é uma baita especialista no tema. Vou deixar aqui um abraço pro Luiz Calegari, que é um apoiador do Chutando a Escada, e ele é co-orientado pela Ana Penido. Falei bem de você, hein, Luiz? Pra Ana Penido em off. E olha só, se você quiser fazer que nem o Luiz e apoiar o Chutando a Escada, como que faz, Geraldo? A gente tem 3 campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay e no Patreon. Se você quiser, você pode entrar em qualquer uma dessas redes ou diretamente lá no chutandoescada.com.br/apoio. É isso aí, olha, graças a seu apoio, que acho que dá pra apoiar com qual que é a quantidade mínima, Geraldo? Dá pra apoiar com a partir de R$9, não é isso? Acho que no PicPay dá pra apoiar até com R$1, sei lá quanto dá. Você pode sempre fazer um Pix para apoio@chutandoescada.com.br. Não quiser fazer nada aí não quiser cair nos algoritmos aí desses aplicativos, você pode fazer um Pix também. Depois escreve pra gente no apoio ou no perguntas@chutandoescada pra gente agradecer. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. É isso, ó. O cafezinho que vocês aí, os apoiadores, as apoiadoras nos dão, permite que a gente empregue 2 pessoas aqui. Eu queria mandar um abraço pro Felipe Reis, nosso editor. Já editou a gente em 2022, né? E agora vai editar em 2023. E também, agora a gente tem a Letícia França, fotojornalista, que tá trabalhando aí nos bastidores do Chutando a Escada. Letícia, seja bem-vinda. E obrigado, apoiadores, por permitir que a gente tenha gente tão boa e capacitada perto da gente. É isso aí, Letícia. Obrigado. A gente tá animado aí com essa nova parceria. Bons ventos em 2023. É isso aí, Geraldo. Você tem um jabá pra fazer, é isso? Tem um jabá, cara. Tem um jabá mineiro pra fazer, né? Você tá em Uberlândia, a Ana é mineira também. Tem um jabá. Você sabe que eu falo aqui da minha esposa Carolina? A Carol tá inaugurando um conjunto de exposições que chama Arte nas Estações. Ela e os apoiadores, colaboradores dela, né? Tem toda uma equipe envolvida. Mas essa exposição, ela é uma exposição de arte naif. Você já ouviu falar de arte naif, não? Não, conta mais aí. Arte naif é uma arte produzida por pessoas que não têm estudo formal na produção de arte, né? Que elas não passaram por um colégio de belas artes, por uma escola que ensina essas técnicas. Então são pessoas comuns que ao longo da vida produziram arte, pintura, escultura, o que quer que seja, e o Brasil tem enormes acervos de arte naif. Esse time separou 3 exposições, são 3 mostras, né? Com temas diferentes. Então tem uma exposição inaugurando na quinta-feira, dia 2, em Ouro Preto, no Paço da Misericórdia, na antiga Santa Casa de Ouro Preto, que é a exposição Sofrência. Em Congonhas do Campo, tem uma exposição sendo aberta no dia 4, no sábado, dia 4, que é a exposição Entre o Céu e a Terra, no Museu de Congonhas. E em Conselheiro Lafayette, na Estação Ferroviária, no Centro Cultural Maria Andrade de Resende, tem a exposição A Ferro e Fogo. E esse projeto Arte nas Estações tem curadoria do Ulisses Carrilho. O legal é que essas exposições elas vão circular entre as 3 cidades, né? Então, elas ficam agora até 9 de abril nessas cidades, e aí em abril circulam e depois circulam de novo para todo mundo assistir todas. Dá para olhar lá no Instagram de Arte nas Estações, a gente deixa o link aí no post.
E as entradas são gratuitas em Conselheiro Lafayette e em Ouro Preto. E em Congonhas tem uma entrada quase simbólica ali, porque é um museu também, né? Entrada de R$10, meia de R$5, e as quartas-feiras são gratuitas. Ah, legal demais. Olha, ainda conhece uma parte importante, bonita de Minas Gerais. Eu não conheço Congonhal, mas Conselheiro Lafayette e Ouro Preto eu conheço bastante. É isso aí, Geraldo. Vamos pro papo, então? Vamos lá, vamos falar com a Ana Penido sobre Partido Militar. Então vamos lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Ana, que bom ter você aqui. Muito obrigado por você topar falar com a gente. Obrigada pelo convite de vocês. O Chutando Escada já era fã. Vai ser ótimo ter essa oportunidade de trocar uma ideia. Ana, você está agora fazendo pós-doutorado na Unicamp, é isso? Isso, tô lá na Ciência Política da Unicamp. Eu tava, mas a maior parte, meu doutorado e o último pós-doc eu fiz no Santiago Dantas, né? Ali na Praça da Sé. Sim, grande Santiago Dantas. Tem boas histórias, boas recordações do Dantas, né? Muito bom. Ana, a gente estava conversando agora há pouco, em off, sobre os currículos, né, da formação dos militares no Brasil. Esse foi um tema de inúmeras pesquisas, inclusive o teu atual pós-doutorado é sobre isso, mas esse é um tema que já vem lá de trás, né, do teu mestrado, onde você estudou os currículos dos militares. E uma das coisas que a gente escuta com frequência, ainda mais agora nessa conjuntura de transição de um governo, né, autoritário, nefasto, como esse que acabou de nos deixar, e agora esse governo democrata do Lula, que tenta rediscutir o papel das forças, um dos temas que surge é justamente o papel do currículo na formação dos militares, né? Como talvez um instrumento que, de algum modo, alteraria essa rota, né? ou essa raiz golpista que a gente consegue identificar já há muito tempo nas Forças Armadas brasileiras. E as tuas falas, eu já li algumas coisas que você escreveu também sobre o tema, critica um pouco, né, essa leitura de que a curricularização seria suficiente para poder recolocar as forças no eixo democrático. É por aí? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre como que você entende o currículo na formação e quais seriam, portanto, se não o currículo, né, quais seriam, portanto, os instrumentos mais adequados para repensar, né, dentro de uma lógica democrática, a formação das forças? Deixa eu só fazer uma piada antes. Por favor. Porque esse negócio de declaração em off, eu tomei um trauma depois desses 4 anos do governo Bolsonaro. Porque assim, sempre tem um general dando uma declaração em off para algum jornalista que replica exatamente aquela declaração em off de uma pessoa, ou talvez nem de uma pessoa, e toma aquela parte pelo todo, né? Então assim, os generais não gostam do Lula, os generais... E essa tal de declaração em off virou um instrumento para os próprios militares para fazer política. Você se comprometer, você não precisa se responsabilizar, você nem pode, porque institucionalmente você não pode fazer isso, mas aí você planta notícia, né? Você planta uma fofoca aqui, você planta outra fofoca ali. A gente teve nesses grupos de WhatsApp, a gente estava até brincando que tem umas notícias que a gente chama de agrojornalismo, porque não tem o menor cabimento, assim. Mas é isso, algum jornalista plantou. E aí isso funciona, né? Na lógica do off. Desculpa a piada, mas porque... Não, Ana, e eu acho que foi aqui no coração. Acho que foi a Natália Viana, da Agência Pública, fez um comentário similar a esse seu há pouco tempo, e ela como jornalista, culpando a própria imprensa, né? Porque esse é um serviço ao qual a imprensa se presta e tem que acabar, né? Porque você viu onde a gente foi parar com esse tipo de serviço, né? De militar ficar fazendo chantagem no governo, chantagem na opinião pública, chantagem aqui, chantagem ali.
Você tem toda a razão. O militar em off tem o pedaço do militar, mas tem a culpa da imprensa também, que tem que parar de se prestar esse tipo de serviço. Nossa, e o livro dela é muito bom, inclusive, que relata, né, os casos do judiciário militar. Mas tá, eu li e gostei muito, exatamente porque é uma dessas áreas de reserva de domínio que os militares sempre mantiveram para eles, assim. Eu brinco que tem 4 áreas. Eu vou chegar na educação porque uma delas é a educação. Uma é o judiciário, tem poucas pesquisas, inclusive, poucas formas poucas análises, principalmente contemporâneas, e é isso, né? Eles julgando eles próprios sobre os crimes sobre o que eles acham que é crime. A segunda área é a inteligência, mesmo com o final da ditadura militar, cada força manteve, né, a sua inteligência. O Brasil tem nem sei quantas agências de inteligência, e um sistema de inteligência que uma coisa não conversa com a outra. E nem tem uma hierarquia também, né, entre essas diferentes agências, mas é uma área que eles preservaram para eles na transição, né, para o regime pseudo-democrático. A terceira é o orçamento, que ninguém palpita no orçamento. Né? Pelo contrário, é um orçamento que só cresce, mas quando você vai ver, a maior parte do orçamento tem gasto de pessoal, né? Folha de pagamento. E a quarta área, que é isso, né? Reserva de domínio, sempre foi a educação. É assim pela nossa Constituição. Então, não é nada assim, eles estão fazendo um negócio errado. Não, eles conquistaram isso na transição. O lobby militar na época da Constituinte, fez com que isso surgisse. Então, eles estão lá com direito a ter o próprio sistema educacional na nossa Constituição, e isso depois foi referendado, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases. Então, eles têm o sistema educacional deles todo. Isso virou um angu sem caroço, assim. Não, um angu com caroço, porque o que vai rolando? No final das contas, tem algumas coisas que os militares passam a circular, às vezes em off, às vezes em on, nessa lógica um pouco de o que civis não podem fazer de jeito nenhum. E aí uma das questões que sempre surge é mexer nas escolas. E de fato, assim, os militares cuidam muito da própria educação. As escolas são espaço de autorreprodução simbólica deles. Então, é o coração, né? Assim, é de fato como as coisas funcionam. E tem muito essa conversa também, porque como é um assunto pouco estudado e tem pouca abertura, inclusive, para fazer pesquisa de campo, por exemplo, o Celso Castro, que fez uma pesquisa brilhante. Agora ele até relançou o livro dele, mas é isso, é um dos pouquíssimas pesquisas que teve, por exemplo, com esse mesmo perfil, e aí tem muita penumbra. Fica todo mundo assim, não, mas o problema dos militares é porque eles estudam num livro que está escrito Revolução de 64, não está escrito ditadura militar. Assim, não é que eu acho que não caibam reformas no currículo. Os próprios militares já identificaram reformas necessárias. Tipo, eles fizeram um plano, que era o plano de modernização de ensino do Exército. Eles próprios fizeram um plano muito avançado, assim, nos anos 90. Para mim, o coração do problema que a gente vive é nessa situação que, na prática, as escolas militares, elas funcionam de forma apartada do resto do sistema civil. Então, não é nem o livro que eles estão lendo, ou o professor que eles estão tendo. Essa ideia de que aqui a gente vai formar um micromundo. É esse mundo em que as paredes são caiadas, em que a grama está cortada, em que só existem homens, né? Porque as mulheres estão entrando agora só nos últimos 10 anos, então você só convive com os seus, só com jovens, só com aqueles que têm a saúde impecável. Então, assim, você vai criando esse micro-universo. E aí o problema, o que vai rolando? Primeiro, você tem o seu mundo. E o seu mundo vai sendo construído em contraposição ao mundo do outro. E essas contraposições funcionam muito no mundo militar, né? O eu, o outro, o amigo, o inimigo, o civil, o militar. O próprio Celso Castro, ele tem uma expressão que eu acho muito, muito, muito rica, muito inteligente, porque é isso. Se você conhece um militar, ele já te conta de cara que ele é militar. Porque ser militar faz parte da identidade dele. Ser civil é a última coisa que eu vou te responder se eu for me apresentar. Eu vou falar do galo, eu não vou falar que eu sou civil, entendeu? Então, assim, tem um monte... É uma identidade que eles inventam pra gente. Então, a primeira fase da escola é essa. Você vai construindo identidades diferentes. O problema é que aí essas entidades, elas vão sendo somadas com valores. Então, sou eu, que tenho esse tipo de identidade, tenho valores melhores do que os seus, que tá aí fora. O civil, da bagunça, aí das universidades públicas. Então, nossa senhora, cada barbaridade que a gente escuta que não faz sentido em outros países, em que a universidade pública, inclusive, é uma parceira da construção da defesa, da construção da política militar. E aí o terceiro passo é eu que estou aqui no meu mundo, tenho valores melhores do que os seus,
vou levar os meus valores para você. Isso é intervenção militar. E aí a intervenção militar, ela pode acontecer de qualquer maneira, né? Pode acontecer de uma forma mais sutil, menos sutil, de uma forma mais violenta, de uma forma que você usa mais de operação psicológica, daí minha raiva desse tal desse off também, nesses últimos 4 anos. Então, acho que, para mim, a grande questão da educação militar está nesse distanciamento. E aí as formas para resolver isso tá no sentido da construção de pontes, até se possível da destruição de muros. Então, por exemplo, por que eles precisam, todo mundo tem que estudar português, todo mundo tem que estudar inglês? O português que eles vão estudar é um português diferente do meu? Será que eles não podem ter umas aulas lá na UFRJ, por exemplo, ali pertinho? Cria um campus ali pertinho. Vai aprender português, matemática, inglês, eles não vão... Aí o que é de fato o ensino militar? O ensino militar é o adestramento, é você aprender a manusear armas. Esse conhecimento eu não preciso ter, mas a educação dos militares é uma coisa muito mais ampla do que o ensino militar. O ensino militar tem que ser mesmo exclusivo deles, né? O civil não precisa aprender um conjunto de coisas de manuseio de armamento que eles vão precisar, porque eles usam isso no trabalho deles. Ou eles não precisam aprender a fazer um canal, ou eles não precisam, igual um dentista, ou eles não precisam, sei lá. Agora, as outras coisas são formas de construir, né, em conjunto. Então, acho que, para mim, um caminho vai mais do que, que palavra está no livro. O caminho vai nesse de, não, a gente precisa tornar as Forças Armadas parecidas com a sociedade brasileira, caminhando mais ou menos para o mesmo rumo. Então, não é nem que elas têm que ser de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nada. Elas têm que ser parecidas com a sociedade. Sobre isso, tem algo a acrescentar, Geraldo? Não, eu só adorei quando ela chamou o conhecimento militar de adestramento. Não deixa de ser, né? Não, mas é adestramento. É o termo técnico correto, inclusive. Porque a ideia é que ele aprenda a responder sem ter que pensar. Porque na hora da guerra lá, ele não vai ter, eu não sei... Deixa eu refletir como é que eu vou sacar uma arma e dar um tiro. A ideia é que seja adestramento mesmo. Por isso que esse ensino o adestramento é muito menor do que a educação. Lá na escola, você não está aprendendo a atirar. Você está aprendendo hierarquia, você está aprendendo disciplina, você está aprendendo quem que é eu, quem que é o outro, por que eu sou assim, por que o outro é assado. É nessas outras coisas que moram o problema. No adestramento em si, tem que ser desse jeito mesmo. Você não pode pensar 2 vezes, não, porque senão você toma uma bala nessa peça. Só para mencionar, o livro da Natália Viana é O Dano Colateral, e o livro do Celso Castro, que foi relançado agora, é, acho que Um Espírito Militar, ou Espírito Militar, uma coisa assim, né? Um antropólogo na caserna, que é o subtítulo do livro. Ô, Ana, já tentando ampliar um pouco então a discussão a partir da educação, o eixo da educação, que foi o que tomou mais o teu tempo agora na tua resposta, a gente fez até uma brincadeira aqui com o adestramento, e você foi bem categórico, falou, não, na guerra não pode pensar, né? Ele tem que obedecer. E aí essas coisas acabam se confundindo, né? Porque você faz todo um sistema educacional que, como você mencionou, não dialoga com o mundo, entre aspas, civil, né? Há um muro, e isso tem a ver com senso de pertencimento, identidades e tudo mais. Só que aí há uma confusão do que é o pensamento crítico, o pensamento geral, o pensamento das humanidades como um todo, com o adestramento. Então a minha impressão é de que uma coisa acaba se confundindo com a outra. E baseado nisso, eu te pergunto como que se faz nos países, então, desenvolvidos no mundo, né? Essas escolas militares, elas têm uma integração mais fina com a sociedade civil, com universidades civis, ou de fato, esse modelo é uma especificidade brasileira? Porque, veja, eu atualmente tenho atuado na pós-graduação, e isso acontece também no âmbito da pós-graduação, né? Tem programas estritamente militares, fechados, né? Embora tenha um professor civil ou outro, colegas nossos, inclusive, você tem ali, né, todo um sistema que se retroalimenta, né? E é de difícil penetração, há pouco diálogo com outros programas de pós-graduação. Enfim, como que se faz no mundo, então, pesquisa no âmbito das forças, né? E também, um desdobramento dessa pergunta, política de defesa, ela é uma política pública na sua concepção, ou é algo que deve ser exclusivo das forças? Porque, pelo que eu entendi, do que eu li do teu texto, né, a discussão sobre defesa deve ser entendida como uma política pública, né? Portanto, não exclusiva das forças. Isso muda
muda muito no mundo, né, essa dimensão da educação, mas principalmente em países que estão em conflito, né, que estão em guerra mesmo, essa distância costuma ser menor, porque a sociedade é forçada a se engajar e os militares entendem que eles não são a última bolachinha do pacote, que eles precisam de um monte de gente para poder ganhar uma guerra. Então, aí essa integração, é isso, muitas vezes você vai ver, inclusive, militar que frequenta a universidade fardado, sabe? E não é nada de extraordinário, porque ele está ali igual estaria uma pessoa com uma roupa de carteiro, igual estaria ali com outro uniforme. Mas no Brasil, inclusive por não ser um país que entra em guerra, né, um país externamente pacífico, embora internamente muito violento, mas externamente, aí os militares eles vão construindo formas de diferenciação. E acaba que a educação funciona como uma forma de diferenciação muito forte. Assim, quem tira nota boa, que é o tal do 01 do curso, né? Que é o primeiro colocado, ele vai escolher onde ele vai servir, ele vira um personagem quase mítico, assim, um perfil, ele vai ganhando um perfil mais político também dentro da própria força. Então, aqui, como que você vai conquistar uma medalha de bom desempenho militar? Não é porque você, de fato, foi para a ação, né? Um ou outro militar a gente até tem, que vai para alguma ação mais operacional, mas a maior parte conquista suas medalhas em cursos. Assim, a educação acaba sendo um componente relevante nessa diferenciação interna. Não só as medalhas, mas assim, isso inclusive gera aumento salarial, né? Eles têm um conjunto de benefícios por cada um desses cursos de uma semana ou de 3 anos que eles fazem. Então, acho que tem um pouco essa dimensão. E essas áreas de reserva de domínio é o que mais dificulta a gente conseguir trabalhar com a política de defesa como uma política pública. Porque, assim, é isso, é como se fosse uma questão que diz respeito a eles, só a eles, então não diz respeito a ninguém. Acho que o professor Hector Sampierre, que sempre fala assim, não, gente, não faz sentido discutir militar. Você tem que primeiro discutir geopolítica. Então, assim, como é que tá o mundo? Aí entendeu mais ou menos como é que tá o mundo? Ah, não tá. Então, Brasil, qual que é o meu lugar nesse mundo aí que tá rolando? Qual que é o projeto de país que você tem nesse mundo que tá rolando? E aí, qual que é a política internacional que você precisa? Entendendo aí tanto a política de defesa quanto, de fato, as relações de paz, né, entre os países. E aí, a gente nem falou de militar. Você pode ter uma política de defesa em que os militares sejam secundários, em que, eventualmente, você vai ter agências civis de inteligência, às vezes um hacker vai conseguir fazer mais diferença do ponto de vista de como que a guerra do futuro vai ser travada e qual que é o tipo de objetivo que o Brasil tem enquanto país, do que aquele militar mais operacional que a gente imagina, né? Que é aquele homem, o ramo, boladão, com uma mochila nas costas. Acho que é uma outra lógica mesmo de pensar a defesa. Eu acho que isso melhora um pouco durante o final ali do governo FHC. A gente vinha num ânimo, né? Tipo assim, criou o Ministério da Defesa, e você tem os documentos nacionais. Mas a política de defesa, assim como a política internacional, o próprio Itamaraty, são políticas muito elitistas, né? A população pouco participa das discussões. As pessoas consideram que são assuntos de técnicos, que sabem muito, que estudaram muito. Só que defesa, pensa assim, se o Brasil entrar em guerra, não é o militar que está lá no fronte que vai morrer. O processo, de fato, o comprometimento da sociedade é enorme, é gigantesco. Então, acho que seria, inclusive, correto que a gente perguntasse para essa sociedade o que deve ser objeto de defesa. O que é prioridade para você defender no seu país? Uma possibilidade de uma guerra com a Argentina, até hoje, já que a maior parte das nossas unidades militares continuam no sul do Brasil? Faz algum sentido esse tipo de coisa? Às vezes as pessoas vão responder pra gente que a maior preocupação que elas têm são os dados que elas têm no telefone. E é isso aí, as pessoas podem pegar esses dados e usar para o que elas quiserem, seja para poder vender suas informações para o banco, para uma loja ou para uma empresa que vai fazer fake news e manipular um resultado de uma eleição presidencial. Isso pode ser um objeto de defesa, às vezes muito mais, embora menos tangível, né? A gente é muito acostumado com aquela coisa da fronteira e bota ali o batalhão lá na beiradinha, para poder controlar a passagem das pessoas para cá e para lá, sendo que às vezes outras coisas vão ser mais relevantes para o cidadão comum, né? Uma pessoa normal, que você vai perguntar assim, e aí, o que você acha que o Brasil deve defender? A discussão sobre as Forças Armadas está subordinada a isso, que a partir do momento que você identifica o que deve ser objeto de defesa, aí você discute, mas como que eu vou defender isso? E aí a gente vai entender que algumas coisas são para serem defendidas por militares e outras não. Se a pessoa te responde, não, mas eu entendo que a principal coisa que eu preciso aqui nessa região é saneamento. É isso aqui que vai fazer com que a minha cidade esteja integrada.
porque eu estou isolado. Se caiu essa ponte, eu não consigo chegar no meu povoado vizinho. Para ela, o que é objeto de defesa dela é isso, concretamente falando, proporciona que ela tenha uma vida boa, né? Essa é uma resposta que você vai precisar de um militar para dar? Não é. A gente acabou de passar por uma pandemia. O que as pessoas estavam querendo defender? É uma questão que precisa de militar para responder ou você precisava de ter agências de saúde pública bem estruturadas? Eu não sei, eu acho que a gente tem que repensar um pouco a forma como a gente lida com as discussões de defesa e de relações internacionais. Eu, de fato, acho elas muito elitistas mesmo, né? Muito distantes da população de forma geral. Ana, posso te fazer um pedido, assim, para mim e para o ouvinte também, que eu acho que talvez se beneficie um pouco? A gente ouve muito falar de militares, de forças armadas, mas acho que pouca gente entende, vamos dizer assim, esse organograma, né? Essa estrutura toda. A gente sabe que tem as 3 forças, né? A Marinha, Exército e Aeronáutica. Hoje, desde o governo Fernando Henrique, enfim, né? Existe um Ministério da Defesa. Antes existiam 3 ministérios, né? O Ministério da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Hoje existe o Ministério da Defesa, para quem essas 3 forças deveriam responder. A gente pode fazer essa discussão num outro momento. Mas eu ia te pedir assim, que você explicasse um pouco pro ouvinte qual é essa estrutura um pouco mais ampla, né? Então a gente está falando das escolas militares, de que tipo de escola? Você mencionou a AMAN, que é a escola dos oficiais, mas tem também a escola de ensino fundamental, ensino médio, que também são coordenados por militar. Como é que isso se afunila na carreira, né? Quais são os principais elementos aí dessa carreira? Tem alguma diferenciação entre Exército, Marinha e Aeronáutica? Enfim, acho que dá um panorama da instituição para depois talvez a gente entender como essa instituição deixou de ser uma instituição de Estado e virou uma instituição política, né? Quer dizer, nunca deixou de ser uma instituição política, mas enfim, acho que faz sentido um panoramazão assim? Faz até para a gente problematizar um conceito. Normalmente quem estuda essas coisas, as pessoas botam a gente num guarda-chuva que chama relações civis militares. E isso não faz quase que sentido nenhum no Brasil. Seja porque uma pessoa comum, você pergunta para ela o que é um militar. E na cabeça dela, um policial civil, o policial militar, o bombeiro militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, tudo é militar. Então, assim, na cabeça da pessoa humana normal, aqui no Brasil, em países que têm essa história, né, extremamente militarizada na área de segurança pública, mas não só, militar não faz muito sentido. E na cabeça do civil, assim, é isso, é o que eu comentei do ponto de vista da autoidentidade. Então, essa coisa de relações civis militares já começa meio estranho, porque militar é muita gente, para o civil que identifica, e o civil não é quase nada para o militar que olha. E tem, uma vez eu fiz um comentário assim, no espaço, que do ponto de vista de quem leva o tiro, não faz nenhuma diferença da onde a bala saiu. Parece piada, mas é triste, gente. Mas a verdade é essa. Da onde o tiro saiu, só faz diferença para quem está pensando a política pública, para quem está pensando por que a política de defesa tem que ser assim, por que a política de segurança pública tem que ser assado. Então, por que a política de defesa, de fato, é para matar, porque você prepara alguém para a guerra. Por que você não pode pegar alguém que é preparado para matar e colocar ele para fazer policiamento na periferia? Porque ali ele não vai encontrar um inimigo, ali ele vai encontrar, na pior hipótese, um cidadão em conflito com a lei. É alguém que eventualmente cometeu algum crime que está legislado. Mesmo assim, você não vai matar. Você vai prender, você vai levar para o sistema judiciário, né? Então, acho que do ponto de vista nosso, né, de quem está pensando a política pública, que faz muita diferença. Mas feito esse parênteses, assim, gente, por isso que eu estou falando, nos nossos textos aí mais de conjuntura, a gente passou a falar, inclusive, de partido militar e não de partido fardado por causa disso. Porque pelo fato da nossa transição ter sido acabada, porque o conceito de partido fardado é o mais sólido. Tem um monte de gente que escreve sobre isso e a imprensa passou a usar esse conceito também. Mas o conceito de partido fardado é um conceito do Oliveiros Ferreira, é um conceito assim, muito estruturado, ele vai lá no Gramsci para poder pensar como é que o partido funciona. E nos nossos textos, a nossa inspiração principal são essas elaborações do Oliveiros. A diferença é que naquela época, talvez a questão da militarização da segurança pública não tivesse tão evidente. E mais ainda, né, para além das instituições, isso passou a fazer parte até da parte de segurança privada. Você vai na porta de uma loja, tem lá um cara de roupa preta, às vezes, eventualmente, armado ou não com alguma arma, em teoria, que não deveria gerar danos colaterais, né, já que aí eu lembrei do livro.
Então, acho que a gente passou a falar de partido militar para tentar diferenciar o que é o militar, porque o militar mesmo são isso, é o militar das 3 forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O resto, tem um monte de gente que usa farda porque quer replicar, quer copiar, quer mimetizar o que os militares mesmo fazem. Mas o partido militar, em teoria, é quem vem dessas 3 forças. E aí vamos tentar entender um pouquinho o que são. Como que o Brasil estrutura? Além dessas 3 forças, você tem 2 entradas. Você vai ter uma entrada que é para oficiais e você vai ter a entrada que é para praças. Essa aí é uma diferença enorme, porque oficial é quem manda, é quem pensa. O praça, ele executa. Então, se ele tem pouco, embora ele seja quantitativamente muito maior, né, tem muito mais praça do que oficial, ele ganha pior e, na verdade, ele se expõe mais também a riscos, mas são os oficiais quem pensam a política e quem, historicamente, também mais participou da vida pública, né? Então, você vai ver, as pessoas passaram a conhecer os generais. Um ou outro coronel passou a se destacar, né? Tipo o tenente-coronel lá, Cid, o cordinha do Bolsonaro. Mas, assim, em geral, as pessoas... Cordinha, gente, acaba a pessoa carregando mala para cá e para lá, do lado de quem? Todo general tem o seu cordinha, o presidente tem o seu cordinha. Alguém fica ali, do seu lado. É quase um secretário particular. Então, mas a gente conhece mais os generais, porque quando um general fala, o peso político é outro. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Quando vai falar de força, tem essas 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e tem essas 2 entradas, para praça e para oficial. E um fenômeno também, que esse está em crescimento, é um processo mesmo de ampliação dos quadros complementares. Então, assim, um conjunto de questões... As pessoas vão ser oficial, mas não é aquele oficial de verdade, sabe? É quase mais ou menos oficial. Então, por exemplo, as mulheres elas entram nas forças já tem muito tempo, na Marinha principalmente, na Marinha já chegou inclusive a almirante, mas elas chegam como quadro complementar. Então é isso, ela é uma oficial dentista, é uma oficial médica, é uma oficial psicóloga. Essas pessoas são fundamentais para uma força armada funcionar, mas elas não decidem a política da força, elas são complementares. Quem manda mesmo é quem entra para ser oficial e participa e faz esse trajeto mesmo das escolas, né? Aí cada força tem a sua escola, por exemplo. No Brasil, não é que você tem 2 sistemas de ensino também, não. Tem tipo o sistema de ensino civil e o sistema de ensino militar. Não, a gente tem 4 sistemas de ensino. Tem o sistema de ensino civil, o sistema de ensino do Exército, o sistema de ensino da Marinha e o sistema de ensino da Aeronáutica. Cada um é um sistema. Aí é o sistema mesmo, entendeu? Tipo, você tem completa autonomia. Então, as próprias forças não conversam entre si sobre a educação de cada de cada um dos seus componentes, né? O que é óbvio, a guerra já falou que dá errado, né, gente? Acho que a Ucrânia está mostrando isso mais recente, mas a gente já sabe disso há muito tempo. Ou as forças atuam de maneira combinada, ou não tem nenhuma possibilidade de vitória militar num fronte de batalha. Então, essa é a terceira coisa. Tem o militar e tem esse quadro complementar, que é alguém que faz alguma coisa ali que precisa para a força, mas que não é o militar mesmo, sabe? A maior parte desses, inclusive, é só temporário, fica ali 7 anos e depois vai seguir a carreira em outras coisas, vai trabalhar em outro lugar. Então, tem também essa terceira dimensão aí para a gente pensar. Mas, e a última coisa, gente, aí pensando num organograma, como é que a gente tem que pensar? Militar funciona regido pela hierarquia e pela disciplina. Hierarquia determina tudo, e disciplina também. Então, deixa eu explicar primeiro a hierarquia. Hierarquia, gente, vocês fizeram vestibular, não fizeram? Vocês dois, eu sei que sim, mas assim, quem está escutando a gente? Vocês fizeram uma prova de seleção, qualquer coisa assim. Se você passar em primeiro lugar ou em último lugar, não faz nenhuma diferença na sua vida. Tem um monte de gente que forma, fica devendo aqui um monte de matéria, custa para formar, mas forma, arruma um emprego bom, às vezes tem um bom QI, né? O QI aqui em Minas chama Quem Te Indica, não sei como é que chama aí, onde é que você está escutando. Mas assim, um bom QI, você é bem nascido, né? Então assim, você arruma um emprego na empresa do seu pai. Então sempre tem essa lógica assim, de como funcionar. Se você formou em primeiro ou em último, não faz nenhuma diferença. No caso militar, faz toda a diferença, porque o primeiro colocado é aquele que escolhe primeiro. Então, você escolhe primeiro que arma você quer fazer. Então, por exemplo, tem isso também, gente. Não é que você entra para o exército, é todo mundo do exército, não. E mesmo se você for oficial, você pode escolher uma arma. Então, você pode ser da infantaria, você pode ser da artilharia, você pode ser do material bélico, você pode ser... Então, você vai escolher. Tem um monte de especificidade. E aí, cada curso que você faz, cada medalha que você ganha, você vai ficando mais enquadradinho ainda. Então, não ser o militar das forças especiais do batalhão de não sei onde eu fiz o curso tal,
Isso me torna uma pessoa muito, muito importante. E isso de fato funciona, porque você vai criando comunidades. Não é à toa que a gente viu, basicamente, o pessoal do Forças Especiais indo para o governo Bolsonaro, porque é uma comunidade mesmo, é um microcosmo, né, que para todo mundo, o batalhão paraquedista. Por que cadê os outros batalhões, né? O que eles estavam fazendo? Então, tem um motivo também para alguns, aí você vai formando quase mini caças, né, mini grupos dentro dessa instituição maior que é o Exército. Mas sobre a hierarquia, voltando, a gente está acostumado a pensar como se fosse uma pirâmide. Então, assim, tá o general aqui em cima, aqui no meio tá o coronel, lá embaixo tá um capitão, e aí lá no final tá o coitado do soldado. Mas não é assim que militar funciona. Militar, isso aí foi o Piero, uma vez que usou essa imagem, Piero Lerner, que eu achei uma boa imagem. É quase como se fosse uma fila indiana. Então, não é uma pirâmide, é o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. E é assim que funciona a instituição militar. Não é assim que funciona a política. Porque como é que a política faz? A política, aí, é o tal do QI, né? O que a gente indica. Então, você puxa o 03, aí você puxa para ser seu assessor o 58, aí para ser assessor lá do ministro não sei aonde, o 115. Então, assim, você deixa de respeitar a lógica da instituição de promoções, porque a lógica da política é a lógica da fidelidade. Então, assim, a gente tem que pensar que militar o tempo inteiro está fazendo conta dessa fila. A vida deles é pensar eles nessa fila. Como é que eles dão um pulinho para frente nessa fila eterna que todos eles estão inseridos. Todo mundo tá. Então, isso faz ter um papel psicológico, inclusive. Então, essa é a dimensão da hierarquia, e a segunda dimensão é da disciplina. Na educação militar, o que você vai aprender? São os 3 Ds. Você não pode duvidar, você não pode divergir e você não deve discutir. É o contrário da academia civil, né? A gente duvida da gente mesmo, mas não é verdade. Você lê aquele texto, você fala assim, ai gente, apareceu um dado novo, uma questão nova que você não tinha imaginado. Você lê um outro texto que aí de repente abre aquela janelinha na sua cabeça. Então você duvida de você próprio. Você discute o tempo inteiro, né? Porque a riqueza é exatamente a discussão. É ela que te leva para outras possibilidades. E você diverge. E tá tudo bem. A gente pensa diferente e é isso. Faz parte da vida. Assim, esse é um dos problemas de trazer os princípios, né, militares pensados por uma lógica de guerra, que é essa, né? Você não pode duvidar, você não pode divergir, para educação civil, para política civil, é isso. Como que você vive numa democracia em que você não pode divergir? Não tem jeito. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Mas, Ana, você fez um bom organograma, né, das forças, das instituições militares, desde a entrada, essa lógica da fila indiana. E eu queria pegar esse último gancho, né, dos 3Ds, porque, de novo, aqui eu acho que é um vício de origem meu, né? Quando você confronta essa lógica dos 3Ds e depois confronta isso com o sistema educacional que envolve graduação e pós-graduação, isso é um choque terrível, assim, porque não cabe no pensamento científico, né? No fazer ciência esses 3Ds, né? Duvidar, divergir e discutir, né? A gente faz justamente o contrário, né? Então, me parece que esse sistema de castas também que se estabelece na educação é um grande problema, né? De modo que não faz sentido, por exemplo, um programa de pós-graduação exclusivamente militar, sei lá, mas é uma opinião minha que eu vou até ampliar, daria para ampliar, porque essa galera ocupa, por exemplo, um peso grande na área de ciência política e relações internacionais da CAPES. Inclusive,
morde orçamento de pesquisa que deveria ser feito por civis. Então eles estão lá mordendo, já tem um orçamento próprio, que é uma das caixinhas lá que você mencionou, né? Das 4 caixinhas, Justiça, Inteligência, Orçamento e Educação, já tem um orçamento que é exclusivo e ainda assim morde, né? Orçamento da ciência que deveria ser feito por programas civis, né? Mas essa é uma provocação, né? Eu acho que nesse sentido a ABED talvez cumpra um papel importante, né? Porque eu não sei exatamente qual é o peso dos militares dentro da ABED, mas a ABED tem divulgado notas importantes, né? E aí a gente vê claramente escrito por civis. Mas eu queria te fazer uma pergunta, então, sobre aproveitar, né, o teu tempo aqui para falar sobre o conceito de partido militar, né? Você até fez ali um resgate do Oliveiros, conceito do partido fardado, né? Diz pra gente que vocês atualmente têm preferido esse conceito mais amplo, né, de partido militar, pelas razões que você já apontou aqui. O que o conceito, então, de partido militar nos ajuda a entender, primeiro, o funcionamento do governo Bolsonaro, que vai desde o Mourão até lá o Cid, né? E como que você entende, por exemplo, que isso auxiliou na fragilidade ou na tutela da democracia brasileira? Academicamente falando, a gente trabalha com o conceito mesmo. Então, assim, esse é o partido. O partido não é aquele que é registrado no Superior Tribunal Eleitoral. O partido é a parte organizada da massa. Foi aí que o Oliveiros vai beber. Ele vai beber na lógica de um partido que é esse intelectual orgânico de um coletivo. Ele vai beber no Gramsci, e é isso. O Oliveiros Ferreira não é um autor de esquerda, nem marxista, nem nada disso não, viu, gente? O Oliveiros Ferreira escrevia os editoriais do Estadão. Então, assim, não é... Mas aí ele vai beber nesse modelo partidário. Então, na verdade, partido político não é o que tem o P na frente. Partido político é aquele que consegue organizar diferentes ideias, diferentes composições, diferentes interesses, dar unidade para isso, fazer com que isso se torne um projeto mais coletivo e consegue interferir na conjuntura. O Bolsonaro é um produto desse partido. Então, não é ele que vai lá, ganha a eleição, depois vai lá no partido para procurar quadro, para poder compor o governo, porque ele não tinha base eleitoral, não. O partido está com ele desde muito antes. Sem o partido militar organizado, ele não teria conseguido lançar a candidatura dele a presidente, muito menos conseguir ganhar. Então, essa é a resposta acadêmica. Tem um artigo que a gente fez, conceitual, sobre isso, eu e a professora Suzelei, que saiu na revista, no anuário da Claxo. Então, para quem quiser, é isso, a gente propõe um conceito mais redondinho a partir da interlocução com o Oliveiros Ferreira, essa resposta acadêmica. Agora, a resposta política. A resposta política é porque a gente estava procurando um pouco uma imagem que fosse mais didática para explicar para as pessoas, porque, assim, de forma geral, as pessoas têm muito medo de militar, assim, de não entender de o que é esse povo, quem que eles fazem. O cidadão comum, não de esquerda ou de direita, nem nada assim, a pessoa fica assim, quem que é esse povo? Quem que são? A gente, não, peraí, vamos tentar ser o mais didático possível, porque aí também quando você fala em participação militar na política, por causa da nossa memória histórica, o que todo mundo pensa de cara? Golpe militar. Então vai ter os tanques, que é o nome lá na porta do Palácio do Planalto, mandando fechar com o cabo e o soldado na porta lá do Supremo Tribunal Federal, e é isso aí. E a gente, não, essa aí é uma participação, porque se a gente for imaginar 64, foi uma participação da instituição. Você teve ali os generais se reunindo, o exército foi lá na porta, foi um golpe oficial. A escolha dos presidentes era feita na reunião do alto comando militar, do alto comando do exército. Então, assim, a instituição, o CNPJ, é o CNPJ que vai lá e dá o golpe em 64. Aí, quando a gente foi vendo essa turma indo para o governo, aí todo mundo, no início, não, mas tá trazendo bons quadros. Eu falei, não existe isso. Militar é igual uma segunda pele. Não existe ex-militar. Existe militar na reserva. Não existe, assim, essa coisa, o militar depois fui para a universidade. Aí fiz mestrado, doutorado na Universidade Civil. Não existe. Mesmo, ele sempre vai ser um ex-militar, porque ele viveu, um ex-militar. Ele sempre vai ser um militar na reserva, um militar que não está mais nativo. Mas é uma segunda pele mesmo, porque aí você fica ali, aquilo ali vai aderindo. A forma como você se veste, a forma como você abre o ombro para poder ficar parado na porta de um boteco, já te denuncia, porque isso penetra no seu corpo. Então, foi acontecendo essa dimensão de não dá para falar que é o CPF. O CPF é o indivíduo, né?
porque eles são parte de uma família, de uma corporação, a gente sabe como é que eles funcionam. Aí o Partido Militar era uma imagem didática entre esses dois polos, que é isso, não era nem o CNPJ, que nem foi em 64, e não era nem o CPF, que nem o Pazuello. Não é o Pazuello que fez coisa errada. Para um militar e para o governo, um militar da ativa e para o governo, ele precisava da autorização do seu comandante. Assim, em alguma medida, a própria instituição foi vendo esses militares saírem, e agora não sei como é que eles vão fazer para pegar eles de volta. Porque essa turma, lembra da fila que eu contei? A fila tá indo, né? O Bolsonaro pescou quem ele quis, e a fila foi indo. Então, não sei quem foi na Amazônia, não sei quem foi assumir um comando não sei tal, não sei quem virou adido não sei aonde. E porque é isso, a fila da instituição continua andando. Aí agora o governo Bolsonaro acabou. Os militares da ativa que estavam lá no governo, eles têm que voltar para essa fila. Aí é os problemas que a gente vai ver, porque você vai encaixar eles aonde? Você vai encaixar eles como? Não é a primeira vez que a gente tem esse problema. Sabe quem deu esse problema a primeira vez, assim, no período mais recente? O Marcos Pontes lá, o astronauta. Que é isso, ele passou a ter uma carreira política, uma carreira militar diferente do resto de todo mundo da aeronáutica. Você não tinha mais ninguém que tivesse ido para o espaço. E aí, como é que você faz com esse homem, entendeu? Tipo, ele volta. E ele foi para o espaço. Podia deixar ele lá, né? Ele podia ter ficado, gente, eu pensei nisso. Mas não é, ele voltou. E é isso, é o senador de São Paulo, né? Gente, São Paulo esse ano tirou 10. Não votou num senador que acha que não defendeu que a Terra é redonda. E é isso, né? Eles tiveram essa capacidade. Mas também carioca é um bicho maravilhoso. Eles conseguiram terceirizar o trabalho. Agora o carioca vai só pra praia. Apesar que Minas também não tá muito atrás, né? Mas carioca é profissional nesse negócio. Fazer a milícia, a parte vai funcionar em São Paulo para eles irem para a praia é de uma inteligência fantástica. Acabou minha picuinha. Pronto, fechei a janela picuinha. Mas tá, o Marcos Pontes foi essa mesma lógica, né? O que você faz com esse cara quando ele volta? Ele teve uma carreira muito diferente. Então, assim, o Partido Militar, ele surge pra gente nos nossos textos, assim, mais de conjuntura, enquanto essa figura híbrida. É tipo, são militares, militantes, então não é toda a instituição também, porque é muito difícil falar que a instituição como um todo está comprometida. Então você fala assim, a instituição militar é o partido militar, aí eu tô falando o quê? Não tem com quem conversar. A afirmativa política é essa. Então, não há possibilidade de diálogo com as Forças Armadas brasileiras. Não dá para eu afirmar uma coisa dessa. Então, até por causa das consequências que isso traria. As consequências disso seria o quê? O povo ir para a luta armada, que nem foi em 64? Então, não é por aí que a gente caminhou. A gente caminhou nessa lógica de ter um híbrido mesmo, né? Esses militares militantes que foram para o governo, produziram a política, de forma geral, que o Bolsonaro implementou. Na época, no início, na imprensa parecia muito assim, não, é o pessoal mais técnico, que eles vão controlar os arroubos do governo. Isso, que eles moderariam, né? Mas não, gente, é a mesma lógica, assim, não tem... O máximo que muda um pouco é como eles se apresentam. O oficial, ele tem muito mais identidade com aquela polidez, por exemplo, do Sérgio Moro, do que com aquela coisa toda leite condensado e farelo de pão em cima da mesa do Bolsonaro. Meu Deus. Do ponto de vista da aparência. Uhum. Mas a essência do pensamento, ou seja, o pensamento mesmo, né, a ideologia que ele carrega, é muito semelhante, até porque ele foi formado nas próprias escolas. Então, a leitura de Estado, a leitura de democracia, a leitura de esquerda, a leitura sobre feminismo, a leitura sobre religião, tudo isso combina muito, né, com o que era lá na doutrina de segurança nacional dos anos 60 e o que foi, de fato, implementado no governo. Então, te dei a resposta acadêmica e te dei a resposta política. Aí, sobre a tutela é um conceito complexo, assim, porque muita gente passou a usar ele também de muitas formas. Como que eu entendo a tutela? Para mim, a tutela militar na política brasileira é quase a mesma lógica da gente pensar o racismo. É algo que é estrutural da nossa formação social, do Estado, da política, de como o povo se organiza. Então, isso, você não rompe com o racismo porque você teve a política de cotas. É um negócio muito profundo no seu DNA. E a tutela militar na política, ela é um dado. Nossa história. O que muda é a forma como ela se expressa. Às vezes ela é mais velada, às vezes ela é mais evidente, às vezes ela é mais violenta, mas a tutela militar é essa dimensão mesmo de achar que o civil brasileiro, uma pessoa comum, né, ela é menor de idade, no sentido assim de ela é incapaz de defender a própria pátria. Ela não é tão comprometida, ela não é tão bem formada, ela não é tão inteligente, tão estudiosa, tão maravilhosa que nem eu. Então, a dimensão da tutela é bem
Para quem não conhece nada de militar, desses conceitos, gente, é bem a lógica do conselho tutelar mesmo, sabe? O conselho tutelar civil, tem o menor de idade ali, e aí você precisa ter o maior de idade que, em alguma medida, se responsabiliza por aquele menor de idade. Só que o menor de idade é a sociedade brasileira. E aí fica ali, né? O maior de idade, que é a instituição militar, fundadora, em teoria, do Estado brasileiro, responsável por continuar mantendo essa tutela. Então, eu acho que quando a gente olha isso em perspectiva histórica, você vê também o tamanho do buraco que você está. Porque desmilitarizar a política não é tirar os 8 mil, 7 mil, 6 mil, cada matéria de jornal fala um número diferente, os militares que estão no governo. De fato, desmilitarizar significa romper com a tutela militar sobre a política. E aí não é uma coisa que você faz com 1 ano de governo, nem com 4. É uma coisa que, de fato, demanda um processo de quase que de reeducação política do povo brasileiro, né? Isso é comum na esquerda e na direita. A gente viu, por exemplo, quando começou esse papo de golpe, sempre tinha alguém de esquerda que virava e falava assim, não, mas não é possível que não tenha um lote. Olha para você ver a fragilidade dessa afirmação, seja porque ela desconhece historicamente quem foi o lote, seja porque ela desconhece historicamente, nesse momento, quem que é o perfil do oficial brasileiro, mas o mais importante, ela atribui a um terceiro. Eu, que não tenho força social suficiente para poder fazer com que a minha política seja levada a cabo, eu vou procurar um terceiro armado, um lote, um Prestes ou qualquer outra pessoa que você quiser encontrar, para poder fazer o que eu, enquanto sociedade, devia conseguir fazer, sabe? Então, é extremamente danosa a tutela e ela se expressa, né? Eu estou aqui te dando um exemplo que circula no meio do campo progressista, né, assim, em teoria, né? Não, mas quem tem que proteger o Estado de um golpe? É um militar? Como assim? Nessa altura do campeonato? Depois disso tudo, mas ainda aparece esse tipo de formulação. Nesse sentido, a escolha do Lula pela intervenção e não pela GLO foi um acerto, então, né? Porque fosse a GLO, me parece que aconteceria exatamente isso que você mencionou, né? Os militares criaram um problema. Depois eles aparecem com a solução. Eu achei que o Lula vinha errando nesse processo de condução da transição. E eu estava, pessoalmente, morrendo de inveja, porque, assim, aquela posse linda, né? Maravilhosa, aquela foi muito, muito bonito. Não é só o ano começou bombando, inclusive positivamente, né? Essa ideia do povo brasileiro passar a bandeira, achei muito, muito bonito. E aquele monte de discurso de ministro, sinalizando para coisas bacanas, né? E na área de defesa nem teve um GT de transição. Nem um GT, nem um grupo de trabalho teve. O ministro que foi indicado foi um ministro alinhado aos próprios militares. Então, assim, a gente vinha muito nessa coisa, assim, não, tá, né? Então, pô, cadê o nosso governo? Eu votei no Lula, fiz campanha. Eu falei, poxa, cadê? Depois do dia 8, o dia 8 ele acerta completamente. Porque é isso, ele não decretou a GLO, e não é porque ele tinha medo de quebra de hierarquia, não. É por causa disso, porque você não pode atribuir para eles o papel de, não, eu estou resolvendo um problema que eu próprio criei. E ele também acertou, porque ele decreta a intervenção federal na segurança pública, mas diferente do Temer, que colocou o Braga Neto, né, lá no Rio de Janeiro, ele coloca um civil. Então isso também é uma boa sinalização, né, no sentido de desmilitarizar o pensamento da segurança pública. Achei que ele acertou muito. E ele segue acertando desde então. Achei que ele acertou com as declarações que ele fez na imprensa. Achei que ele acertou com a troca do comandante militar, né, do comandante do Exército. Eu acho que eu pelo menos, estou entusiasmada com essas possibilidades de mudança que se abriram, né? Antes era um tema intocado. Achei que pelo menos a partir do momento, principalmente agora que ele troca o comandante, independente de quem entra, de quem sai, qual que é o perfil, se a pessoa é assim, se a pessoa é assada. Qual que é a mensagem que ele passa? Ele passa a mensagem de que ele assumiu o comando. E Ana, você acha que ele acertou com a escolha do Múcio também? Porque no dia 8 eu mesmo estava convicto de que o Múcio deveria ser o primeiro a cair, né? Tanto pelas declarações anteriores, mas ele manteve o Múcio, né? Eu sei que está muito recente, como você bem mencionou, esse processo aí de exorcismo, né, dos militares da política é algo que não acontecerá do dia para a noite, né? Algo que, como você bem mencionou, nenhum governo só é capaz de fazer. Mas, e o Múcio? O que você acha dele? Assim, eu acho que uma coisa que o Lula não tem nenhuma dificuldade de lidar com raposa velha que muda de lado, né? Isso aí pra ele é tranquilo, tem um monte lá. Então, não é por causa dele ser um perfil conservador, isso aí pra mim é secundário.
Eu acho que quando ele escolhe o Múcio, ele quer fazer uma sinalização, que é a sinalização típica do Lula, que é a sinalização de pacificação, de olha, vamos pacificar os ânimos, assim, vamos conciliar. A escolha do Múcio eu entendo como o Lula estendendo a mão para as Forças Armadas. Olha aqui, eu estou dando o ministro que vocês querem. Só que você não pacifica sozinho. E os próprios militares passaram essa sinalização. Não vou pegar na sua mão, não. Porque é só a gente ver a posse dos novos comandantes, né? Não mencionar, por exemplo, o presidente, não convidar autoridades que discordem deles. Então, assim, ali eles já passaram a sinalização de não, peraí, você pode querer pacificar, mas eu não quero, eu não estou aqui disponível para poder apertar a sua mão. E aí eu acho que aí vem o dia 8, e aí muita coisa muda, né? Porque eu também entendo, eu fico imaginando assim, Brasília deve estar um cenário de terra arrasada. Você chega naqueles ministérios, assim, imagina, não tem dado, não tem informação, não tem edital, não tem comida, não tem vacina, não tem nada. Só tem a burocracia, que algumas, inclusive, fazendo festa. Eu tenho os meus amigos na FUNAI, só falta dar pulo de alegria, assim, de tão felizes que eles estão com essa mudança. E é isso, uma mudança completa, né, de paradigma. Então, aí você chega lá. Aí você pensa assim, não, eu tenho que comprar briga para poder formar uma boa base parlamentar, lembrando que a gente tem um Congresso mais conservador do que a gente tinha antes. Eu preciso comprar briga com o povo lá da Faria Lima. Eu preciso comprar briga com essa turma que está aqui financiando esse povo acampado no quartel, que é o agronegócio ali no Centro-Oeste. Então, assim, ele é cheio de briga para comprar. Aí ele vai pensar assim, não, se eu vou comprar briga com os militares, aí ele pensa assim, o que o povo está pensando? O povo gosta das Forças Armadas. A opinião pública sobre os militares sempre girou em torno de 80%, 90% de aprovação. É uma das instituições mais respeitadas no Brasil pelo povo, junto com a igreja. Isso o campo progressista gosta ou não, é deles que o povo gosta. Aí o Lula pega e fala assim, eu tenho que arrumar comida, eu tenho que arrumar isso. Eu vou arrumar briga com esse povo que o povo gosta? Não vou. Nesse sentido, o Bolsonaro, inclusive, fez um serviço à democracia, porque ele expõe para a sociedade um conjunto de coisas que sempre existiu na instituição, mas que elas não eram públicas. Assim, uma parte das coisas que choca a população quando os militares vão para a política são, de fato, novidade. Então, por exemplo, você ter um general à frente do Ministério da Saúde, isso é uma novidade. Mas outras coisas que passaram a virar em manchete na imprensa, né? Tipo, militares compram uísque e picanha. Sempre foi assim. Filhas de militares recebem pensão para ir sem casar. Sempre foi assim também. Então, assim, o dano para a imagem da instituição foi concreto, porque você passa aí para a janela e aí você está sujeito a todo tipo de pedrada, né? E isso se verificou, de fato, durante o governo Bolsonaro. As pessoas passaram a se perguntar, e aí, peraí, para que de fato servem as Forças Armadas? Por que eles têm esses privilégios que eu não tenho? Ainda mais num país que não entra em guerra, né? Então, acho que teve aí esse efeito colateral. Então, eu entendo, embora eu não concorde, né? Eu não gostaria que o Múcio fosse ministro, eu gostaria que viesse alguém, por exemplo, com o perfil da academia, alguém que viesse com a discussão de não estou aqui para conversar com o militar, estou aqui para discutir política de defesa. Isso ia ser o que eu queria. Mas eu também entendo esses outros cálculos políticos que provavelmente entraram no xadrez, né? Muito bem. E aí, Geraldo, tem mais alguma pergunta? Eu não sei. É lógico, né? Eu concordo com tudo que você falou, e o Lula é raposa velho, o Lula não tem problema de compor, de lidar. Tem aí ministra que é amiga de miliciano, tem o outro agora que saiu essa semana que mandou, não sei, 5 milhões de reais para construir uma estrada na frente da fazenda dele, a prefeita da cidade é irmã do cara, enfim, de ministro do União Brasil, a gente tá cheio, né? Eu não sei se eles subestimaram um pouco a disposição dos militares de dar um golpe, né? Eu acho que teve uma subestimação aí, e talvez se essa avaliação tivesse sido feita em novembro, talvez o Múcio não fosse ministro, né? Eu acho que tudo bem que ele tentou a linha que ele sempre tenta, que é a linha da conciliação. Como você disse, né? Parece que já tomou as rédeas, trocou a chefia do exército, etc. Mas eu acho que houve um erro de análise, né? De cálculo, né? De talvez subestimar esse potencial. Eu nem sei também se ele tomou as rédeas. Eu acho que esse vai ser um processo lento de desmilitarizar, de desbolsonarizar, pelo menos, né, os quartéis, ou pelo menos tornar eles menos militantes na política.
Mas eu acho que ele passou uma mensagem, seja para a sociedade, seja para a tropa, tentando pelo menos mudar. Nesse ponto é uma mudança muito grande para o que foi o primeiro governo. No primeiro governo, a primeira vez que os militares falaram truco, que foi na época ministro do José Viegas, aí ele foi demitido. O Lula não segurou a onda do ministro civil dele, né? Então, dessa vez ele mudou o comportamento. Ele falou, não, peraí, eu vou até segurar o ministro civil. Quem vai sair é o comandante militar. Então, nesse sentido, eu ali naquele dia, pensando objetivamente falando, a primeira coisa que me ocorreu no dia 8 foi, gente, mas como é que esse povo entra aí assim? Porque tem protesto em Brasília todos os dias. Sim, então, assim, já tem plano operacional, já tem equipe, já tem tudo, né? Não é novidade nenhuma, mas alguma facilidade aconteceu. No mínimo, alguém não entrou em ação. Então, aí é individualizar essa cadeia de comando. E aí eu acho que ele foi correto, indo de fato na cabeça, que é quem é o comandante em chefe. Acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco para entender os próximos passos daqui para frente, né? E aí aquele comentário que você fez no começo, né? Mexer nas escolas, mexer no currículo é um pedacinho muito pequeno de um processo de recolocação, né? Dessa burocracia estatal num lugar mais democrático, né? Um lugar em meio à sociedade, não de tutora, de tutela da sociedade, como eles sempre se aventaram essa posição. As 4 áreas de reserva de domínio, eu acho que vão ser assim a última trincheira. Tem um monte de coisa para acontecer até lá, sabe? Que seja coisa simples, que nem, por exemplo, a lei de quarentena, essa ideia de que o militar não pode sair da força e ficar lá no governo uma temporada voltar para a força, que ele tem ali que cumprir um pedágio, igual as outras profissões, né? Aí tem 6, 7 anos, mas é isso, eu saio da força, eu tô na reserva e depois eu quero ir pra política. Então, tem um monte de coisinha que tá em tramitação que dá para ir sendo feito também. As 4 áreas, que é educação, inteligência, orçamento e o sistema judiciário, para mim são as trincheiras que eles vão defender com unhas e dentes, porque é o que garante para eles os privilégios corporativos que eles têm. A última trincheira deveria ser talvez a primeira, mas existem outras coisas, né? Uma delas talvez, e aí eu não sou especialista, posso estar falando alguma bobagem, eu nem sei se tem alguma articulação nesse sentido, mas é talvez uma PEC que deixe mais claro o que já é claro no artigo 142, né? Da Constituição. Saiu isso essa semana na imprensa, né? Alguma coisa, tem alguma iniciativa? Porque esse artigo constantemente é usado para poder, inclusive por eles, né? Para poder legitimar essa lógica da tutela, né? Então é uma coisa que talvez pudesse, uma coisa menor, mas é uma sinalização importante, ainda mais para como você tão bem trabalha na tua pesquisa, para uma instituição que funciona na lógica do simbólico também, dos símbolos, né? O problema é que não é menor, porque como é constitucional, precisa de ter maioria. Aí é isso, você entra ali no jogo do Congresso, né? Considerando que eles, enfim, fizeram vários senadores, né, deputados e tudo isso, e vai complicando. E os fascistas não passarão. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Ana, eu queria agradecer imensamente o seu tempo, a tua pesquisa, ela é extremamente importante para compreender a conjuntura política brasileira, mas não só, né, para entender tudo isso que a gente chamou de partido militar, o sistema político brasileiro. É muito bom, né, Geraldo, quando a gente conversa com gente que estuda, faz ciência, sério, né, mergulha na documentação. Então, obrigado por topar conversar com a gente. Foi uma alegria enorme te ter aqui. Eu que agradeço o convite, Felipe. E eu acho que assim, a gente tem que parar de fato para pensar o que significa, inclusive, chutando a escada na área de defesa. Porque a gente copia modelos. A gente copia o modelo de como fazer a guerra. A gente sempre copiou. A gente copiou de Portugal, depois a gente copiou da França, depois a gente copia dos Estados Unidos. Aí a gente acaba investindo em modelos de defesa, em estratégias militares, em próprias formas de organizar os militares, que são feitos para eles.
não são feitos para a gente. Eu acho que a provocação do nome do programa, né, essa ideia de, não, peraí, ó, quem subiu, chuta a escada depois, ela tem que nos provocar também a pensar outras formas de pensar a defesa para um país de periferia. Eu acho que é um papo muito legal de fazer, eu acho que você falou do Hector, a gente sempre discute sobre isso. E acho que a ideia mesmo, né, de em última instância, devolver para o povo brasileiro a possibilidade de definir a política de defesa do seu próprio país, né? Você não copiar o modelo dos Estados Unidos, principalmente hoje, porque que já mostrou que está errado, né, gente? Porque o povo é bom para perder guerra. Eles são bons para ganhar dinheiro, mas para perder guerra eles são bons também. Mas também é isso, né? Um país com o tipo de demanda que o Brasil tem, dificilmente vai ter um orçamento militar gigante para poder investir em ciência e tecnologia. Você não tem saneamento. A família brasileira não tem acesso à alimentação 3 vezes por dia. Acho que são outros problemas que a gente pode se colocando, enquanto quem pensa política de defesa mesmo, nessa lógica mesmo do chutando a escada, de entender o que eles fizeram, mas também de tentar reconstruir uma outra escada para a gente, né? Tentar entender e construir outros caminhos que sejam pertinentes para um país como o Brasil, nesse cantinho aqui do mundo, que é a América Latina. Valeu, Ana, obrigado. Um agradecimento mais do que especial para o Benjamin, que permitiu que essa gravação acontecesse. Obrigado, Benjamin. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.